forma, com muito prazer, eu quero convidar para fazer uso da tribuna o Dr. Ronaldo de la Justina, que é presidente do CIMESC. O CIMESC solicitou o uso do espaço nesta casa para sua manifestação e, à medida do possível, nossa assessoria disponibilizou o espaço. Então, o Dr. Ronaldo já conhece a casa, a tribuna está consigo a partir de agora. Agradecendo ao vereador Vanderlei Oliveira, presidente desta casa, divido o agradecimento com todos os membros da Câmara de Vereadores e da mesa diretora. Essa é a casa do povo, a verdadeira, porque está próxima, porque está ao nosso alcance, e aqui temos espaço democrático para expor nossos sentimentos, que nesse momento são contraditórios, de toda uma classe de médicos que se encontra em conflito constitucional contra medidas autoritárias, demagógicas, subliminares, que estão sendo lançadas contra uma categoria que nada fez se não solicitar o reconhecimento de sua profissão e de seus limites, e que vem colocando a verdade sobre os fatos que a saúde pública está doente, e não é de hoje. E hoje, apenas existe a perseguição implacável ao direito do médico, da responsabilidade da profissão exercida durante séculos e dos benefícios que sempre superaram os problemas, configurando um desrespeito à classe médica, associado a tantos outros que vêm da mesma origem, ultrajando os médicos e a medicina. Gostaríamos de reforçar a vossas excelências e a população em geral que a culpa não é dos médicos. Paciente, ordeira e constitucionalmente, aguardamos por mais de 12 anos a aprovação da lei do ato médico, peneirada em várias comissões, discussões infindáveis em interesses escusos, e acreditávamos de maneira democrática que, após tamanha avaliação e consenso entre os diferentes membros das diferentes comissões legislativas, a lei fosse finalmente aprovada. E a lei do ato médico passaria a ser realidade. O Legislativo fez a sua parte, mas parece que esse histórico não foi suficiente para sensibilizar o nosso Executivo Nacional, que vetou artigos fundamentais e desfigurou a lei, motivada talvez pela péssima assessoria de seu ministro da Saúde. É absolutamente estranho que uma lei que regulamentaria a atividade médica seja vetada por um leigo, mesmo após milhares de pareceres jurídicos, políticos, a favor, quando todas as profissões da saúde são regulamentadas, exceto a medicina, mãe e determinadora de todas as outras. Não é culpa dos médicos, não. Apresentamos a proposta e adequação do texto do ato médico, participamos de todas as comissões de assuntos técnicos da saúde, apresentamos proposta de interiorização da assistência médica e fomos radicais apenas num ponto: não se faz medicina apenas com o médico. A necessidade de uma infraestrutura mínima, da qual nossa região necessita de vias duplicadas, esgoto, água encanada e tratada, necessitamos também de uma estrutura de apoio, diagnóstico, comunicação, tratamento medicamentoso e perspectiva de carreira profissional. Infelizmente, as ações do governo não correspondem nem ao desejo que nasceu das ruas e nem da classe médica, que com todas as mazelas continua fazendo a sua parte na história da saúde pública, cujo exemplo tem aqui em Blumenau grandes exemplos de inúmeros serviços de excelência na área médica: atendimento de UTI infantil, transplantes renal, cardíaco, hepático, cirurgia cardíaca, atendimento a gestante de alto risco, cirurgias oftalmológicas, neurológicas e todo tipo de cirurgia de alta complexidade, além de profissionais comprometidos no atendimento básico. A classe médica entende que nenhuma das medidas anunciadas até agora trará qualidade ao atendimento. Pensemos: médico sem infraestrutura não faz medicina. Médico sem equipe de saúde não respeita a definição de saúde biopsicossocial do indivíduo. Médico sem saneamento básico, sem remédio, sem vacina, sem acesso por terra, por águas fluviais ou pelo ar no interior, continua apenas um joguete político, largado à própria sorte, no meio do nada e com nada de meios. Não somos contra médicos estrangeiros. São bem-vindos, mas solicitamos que venham após terem sua formação avaliada pelo Revalida e tenham proficiência na língua portuguesa. E esta campanha institucional tão cara do governo e paga com dinheiro público que falta ao atendimento explicita o posicionamento do ministro da Saúde, quando de forma mentirosa e perniciosa em rede nacional vem dizer que a escolha da importação de médicos de formação questionável encontra respaldos no mundo civilizado, citando percentuais de estrangeiros que chegam a 25% a 30%,
dos médicos na Inglaterra, no Canadá e em outros países. A verdade é que qualquer médico estrangeiro nesses países, e eles existem, passam por aclimatações curriculares e adaptação à língua natal, que podem levar até 5 anos em sucessivas e rigorosas avaliações das entidades médicas e acadêmicas locais, porque lá se valoriza a responsabilidade de atender dentro dos melhores princípios éticos e profissionais. O médico atuante sem aprovação da lei do ato médico, conforme foi avaliado originalmente pelo Senado, criará grandes problemas e riscos, pois pessoas inabilitadas e despreparadas para o atendimento farão um exercício ilegal da medicina, sem segurança jurídica para os pacientes. A não aprovação do ato médico é a liberação e estímulo ao charlatanismo. E é por isso que estamos aqui. O que precisaria ser feito, na nossa opinião? Aumentar o orçamento da saúde para 10% do orçamento federal, propiciando melhor remuneração da tabela SUS e, com isso, melhor repasse também para os municípios, para o atendimento básico da saúde. Oportunizar uma carreira de médico no interior, concurso público com carreira estruturada e estimulada, com garantias trabalhistas e contratuais, oferecendo segurança jurídica tanto para o médico quanto para a equipe de saúde. Reestruturação do currículo acadêmico das faculdades de medicina, pois o governo determinou de forma autoritária a extensão de 2 anos no curso de medicina, que já tem 6 anos, sob o pretexto de mais 2 anos de atendimento no SUS, o que prova desconhecimento acadêmico, pois os últimos 2 anos da faculdade, chamado internato, é feito exclusivamente em atendimento aos pacientes do SUS, em ambulatórios e hospitais. E para piorar toda essa mudança, por medida provisória, não foi sequer discutida com a academia. A aprovação imediata da lei do ato médico, aquela que originalmente foi avaliada após 12 anos, 27 audiências públicas e infinitas reuniões das comissões, e foi consensuada de forma responsável pelo Senado e pela Câmara. Finalizando, gostaria, como presidente do SIMESC Regional de Blumenau, solicitar tanto a vossas excelências, senhores vereadores, e a população que nos assiste, apoie a nossa solicitação de ver reconhecida por lei o ato médico, que já está configurado na história pregressa, atual e futura de todos nós, seres humanos. Da mesma forma, um programa de governo para a saúde pública, sem a participação dos médicos, é impensável numa sociedade democrática. A medicina não precisa provar o que faz. Quem tem que provar o que não faz é o governo, parando com campanhas difamatórias caras, utilizando o dinheiro público mal intencionadas e com tentativa de ganhos secundários, difíceis de explicar e de entender. Estamos cientes de que isso é apenas o começo e rogamos que prevaleça o bom senso das autoridades nacionais comprometidas com a decência e com a lei, com a maturidade e responsabilidade que sempre nortearam os médicos aqui e no mundo. Mas agressões ao direito individual e à profissão médica não serão tolerados. Grato, senhor presidente. Obrigado, doutor Ronaldo. Registramos aqui, em nome do Poder Legislativo, à disposição desta casa, de que, através da Tribuna Livre, todas as organizações, todos os segmentos possam expressar suas compreensões de como funciona a sociedade, que possam fazer as lutas que têm sido feitas desde sempre e principalmente desde que o Brasil retornou ao Estado Democrático de Direito. Felizmente nós temos